Oi, tudo bom? O evento Pentecostes, ou o derramamento do Espírito, é algo muito importante para a igreja. O Senhor havia ressuscitado, ascendido aos céus, e os discípulos continuavam amedrontados. Mas antes de partir, ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o meu Espírito. E aí, 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição, ele então manda o Espírito Santo. O derramamento do Espírito traz novo ânimo à igreja, muda completamente a história daqueles homens e mulheres simples, apaixonados por Jesus. Eu quero destacar 3 pontos na leitura que eu vou trabalhar neste domingo aqui na nossa igreja e que vocês poderão ter acesso tanto aqui em nosso templo, como também pela internet, através do Facebook, em transmissão ao vivo. O primeiro ponto que eu quero destacar é que eles estavam diante de algo que jamais havia acontecido. Diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Esse evento é muito interessante, porque Pedro vai observar, nós vamos ver isso no sermão de Pedro mais adiante, ele vai observar que uma antiga profecia de Joel, um dos profetas menores, estava se cumprindo nesse momento. Então algo igual nunca tinha acontecido na história da igreja. O Espírito Santo de Deus ser derramado por toda a Assembleia. No Antigo Testamento eram poucas pessoas que recebiam o Espírito Santo de Deus de forma especial. Nós vemos no profetismo, alguém era vaqueiro, agricultor, intelectual, e Deus então dava o seu Espírito para que ele professasse. Ou os reis, Deus mandou o seu Espírito sobre Saul, mas depois o retirou. Agora não, na nova aliança é diferente, o Espírito vem para todos, homens, mulheres, velhos, crianças, escravos e livres, para todas as pessoas. Algo que jamais havia acontecido na história do povo de Deus. Tem um segundo ponto que eu quero destacar e que é muito importante, é que diz que estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Os judeus iam para as festas em Jerusalém, muitos iam para a Páscoa, outros iam para a festa de Pentecostes, e ali então tinha judeus do mundo inteiro que viviam na dispersão. E o mais fabuloso é que o texto diz: e perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são galileus? Por quê? Porque todos ouviam aquele som e cada um ouvia os discípulos falando em sua própria língua. E ali tinha gente de muitas nações. O autor deste texto cita várias nações que estavam naquele dia, ou seja, línguas diferentes, variações linguísticas, dialetos, mas cada um os ouvia na sua própria língua. Aqui é muito bacana, é muito bonito, extraordinário, porque existe aqui uma inversão do que tinha acontecido em Babel. Lembram? Em Babel houve a confusão das línguas. O texto de Gênesis diz que todos falavam uma língua comum, e aí, de repente, na construção daquela torre que queriam atingir os céus, queriam chegar até Deus, então há confusão de línguas. Aqui a restauração da criação de Deus é evidente. Todos escutam então em suas próprias línguas. Não há confusão. Onde o Espírito Santo de Deus atua, não há confusão de línguas, não há diferença de raças, de sexo, de lugar social. Foi extraordinário. Jerusalém ficou extasiada diante daquele evento, porque aqueles homens e mulheres eram galileus, e os galileus eram um povo simples, pouco instruído, falava rudemente o aramaico, talvez nem falassem o hebraico, alguns conheciam o grego, mas eram homens muito simples, muito rudes. Então, como que eles falavam, cada um em sua própria língua? Como que isso podia acontecer? O derramamento do Espírito.
que foi algo espetacular na vida da igreja. Mas é interessante a gente observar nos versículos finais desse texto que ainda houve quem não acreditasse. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Era 9 horas da manhã. Dificilmente alguém já estaria bêbado àquele horário, a menos que tivesse passado a noite inteira bebendo, que não era o caso. A incredulidade sempre vai existir no mundo, mesmo diante da evidência, ou das evidências da criação de Deus, das evidências da presença de Deus, das evidências do cuidado de Deus. Ainda assim, existem aqueles que não creem. Existem aqueles que, diante dos milagres mais extraordinários, duvidam. Existem aqueles que, mesmo vendo toda a obra criacional de Deus, ainda imaginam que é fruto do acaso, que nós estamos aqui sem nenhum sentido, que nós estamos aqui por estarmos, mesmo que todas as evidências apontem ao contrário. O derramamento do Espírito Santo, esse evento tão importante, trouxe à igreja nascente um novo ânimo. E a partir desse momento, nós vemos a igreja nascendo, digamos assim, de forma como jamais acontecera. Os discípulos, então, aqueles homens e mulheres simples, amedrontados, assustados, porque o seu mestre, o seu líder, havia sido morto, e morto numa cruz, a mais terrível condenação que podia acontecer durante aquele período. Agora eles tinham novo ânimo, porque o Espírito Santo veio para vivificar e testemunhar Jesus, o nosso Salvador. Que nós possamos meditar e nos aprofundar nesse texto tão importante e assim preparar o nosso domingo que está chegando. Grande abraço, que Deus nos abençoe e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar este vídeo e, mais do que isso, participar do nosso culto aqui na igreja e também através do Facebook. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.